Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH. Cristiano por aqui, pós-jogo, um pouco tardio, mas ainda em tempo. E a pergunta para início de resenha é a seguinte: o que o Chelsea tem contra a Premier League nestas temporadas recentes? 2022-23 tinha aquele agravante de mudança drástica de tudo. Agora, 2023-24, quando todo mundo pensava que o time ia dar um passo à frente, o time segue estagnado. O que vimos ontem foi uma tentativa de mudança de esquema. O Maurício Pochettino fez até uma coisa que no início eu concordei, que eu pedi há algum tempo, que era colocar o Chelsea para atuar com 3 zagueiros. Disasi e Kovic, eles já estão ali relativamente entrosados. Ele resolveu dar a chance para o Chalobah. E durante todo o jogo, ele deslocou o Disasi de posição, né? E eu achei o Chalobah, mesmo depois de muito tempo voltando de recuperação, ele ainda está um nível abaixo. E seguramente, junto com o Madsen, o Chalobah deve estar naquela lista de jogadores que devem entrar em possíveis dispensas do clube para se adequar às regras financeiras, né? O fair play financeiro, tanto da UEFA, caso o Chelsea consiga o milagre de se classificar para uma competição europeia via Copa da Inglaterra ou até mesmo, né, Premier League, vai saber, e também prestar contas para a Premier League. Mas o Brentford segue sendo uma pedra no sapato dos Blues, já não vence já faz um bom tempo aí. Agora 7 jogos entre os times na liga, 5º jogo em que não tem vencedor. O Thomas Frank, no seu pior momento, na sua pior temporada comandando os Bees, sabe jogar contra o Chelsea, botou pra frente, e o Disasi foi o salvador do dia. E o engraçado é que vimos a diferença de atacante, né? O Ivan Toney, diferença de técnica, de domínio, de partir pra cima, e o Nicholas Jackson, ele consegue ser o cara que marca o gol, tem as melhores oportunidades e mesmo assim segue sendo o pior. Foi, né? O pior jogador do time no primeiro tempo. E o Maurício Pochettino segue dando moral, é o papel dele, vai tentar melhorar o Jackson. Torcedor dos Blues já está sem paciência. E vamos ver até quando vamos ficar sem atacante bom. É o seguinte, pós-jogo, né, de Chelsea 2, Brentford 2, Chelsea 2, jogo lá no Community Stadium, né, Brentford Community Stadium, ou GTEC Community Stadium, é o novo nome do estádio. Foi rodada 27 da Premier League, segue ainda em andamento, inclusive tem jogo, já já eu vou dar resultados e ver a sequência de jogos hoje. O Chelsea, que após esse empate e se mantém na estagnada agora, antes era 10º lugar, agora já é 11º. O Brentford com o empate ganhou uma posição, era 16º, agora é 15º. E uma semana livre aí, o Chelsea agora só volta a jogar na segunda-feira. Tem muito tempo ainda para o Maurício Pochettino dar uma arrumada nesse time e recuperar jogadores. Início, estamos aqui
na manhã deste domingo. Já vou dar uma moral para a turma que está chegando aqui, né? Tá sempre por aqui, em todas as resenhas. Essa resenha atípica, né? Logo pela manhã desse domingo, dia 3 de março. Chelsea jogou no dia 2, no sabadão. Pedir aquela moral nas redes sociais do Chelsea Fan BH, que é Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube e Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Vamos seguir, vamos falar. Tem algumas coisas anotadas sobre esse jogo aqui. E assim, o Chelsea empatou, mas dava. Sempre, né? O sentimento nos jogos do Chelsea é que sempre dava para ter conseguido a vitória. Os erros persistiram. Vamos dar moral só para quem tá aqui, chegou aqui. Olha o Kaique sempre aí. Salve, Kaique. Bom dia, Kaique. Salve os Blues. Phil Palmieri tá aí. Bom dia, Phil. Seja muito bem-vindo. Kaique, ó, vi somente o segundo tempo. Precisa de algo novo. Pelo valor das contratações, acredito que mudança no treinador. Ô, Kaique, o primeiro tempo foi um primeiro tempo, vamos colocar, com ligeira superioridade do Chelsea por causa das estatísticas. Muita posse de bola e muita criação. Na verdade, o Brentford teve duas boas chances. Uma com o Tony, de cabeça, e o Petrovic até que apareceu em algumas vezes. Teve um lance que ele quase pegou a bola fora da área, todo mundo reclamou. Foram duas boas chances do Brentford. O resto foi tudo do Chelsea. Só que o Jackson estava um dia muito infeliz. Tropeçou na bola. Ele tinha a opção em contra-ataque de passar a bola para o companheiro. Tinha dois livres. Teve um momento, todo mundo vai lembrar do lance. Depois você assista desses melhores momentos. Ou se tiver a oportunidade de rever o jogo, tá aí disponível aí no aplicativo da Disney, né? No Star Plus, para todo mundo ver. O Jackson, ele entra na bola, em vez dele passar, ele vai tentar dar aquela passada de perna em cima da bola, ele acaba se complicando, a bola bate no calcanhar dele, ele perde uma boa chance, sabe? E o Pochettino, ele entrou, vou falar daqui a pouco a escalação e tudo, uma defesa é boa, eu acho que ele tem que seguir neste caminho. Mas quem errou muito ontem foi o Nicholas Jackson e no meio campo acabou dando uma sobrecarregada no Moisés Caicedo ali, que ele é bom pra caramba e comete um grande erro. Ele tá com tanta confiança que tem hora que ele começa a fazer passes longos, rasteiros, sem olhar para os companheiros. Ele confia tanto no posicionamento dos colegas de time que acabam gerando um contra-ataque e perdendo a bola. Então, vimos muito isso no jogo de ontem. Depois, no segundo tempo, ele até melhorou. Só que aí, o que será que o Pochettino fala para os jogadores? Que os segundos tempos, né, a segunda etapa dos jogos do Chelsea, eles são decepcionantes. O time cai de produção e não consegue produzir praticamente nada. Sobre acreditar na mudança do treinador, eu já penso e já corre, né, esse pensamento também, tanto em a turma da Inglaterra. Após o jogo ontem eu estava dando uma olhada. A gente acompanha muito o Twitter, aquela turma Blues antigos, né? E todo mundo criticando muito o treinador e falam que não espera a temporada acabar para ver se o Chelsea muda. Então, eu já começo a acreditar que o Pochettino não emende uma segunda temporada, não. Não gostaria. Gostaria que a coisa evoluísse bem. Mas será que os donos também estão nessa mesma linha? É bem capaz de, na metade do contrato, o nosso treinador argentino aí, que a maioria da turma não gosta, receber o seu boné. Salve pro senhor Constantino aí, olha o Filipão e o Chelsea zoeiro. Kaique, camisa top. Essa camisa aqui é de 2014, é a camisa de goleiro do Peter Cech, usada por Peter Cech, Mark Schwarzer, que é a camisa de goleiro manga longa. Tradicionalmente, né, os goleiros na Inglaterra usam a camisa verde e é a única camisa de goleiro que eu tenho. Então, para homenagear o Peter Cech, eu uso pouco, mas resolvi hoje usar a camisa longa. Não existe mais camisa longa, né? Mas vamos sempre lembrar do Peter Cech, que
14 com José Mourinho, foi terceiro colocado na liga, né? Brigou até a última rodada ali, mas uma derrota para o Sunderland complicou. Um Sunderland que tinha Marcos Alonso no time. Wesley entrou, salve Kaique. Olha, eu não entendi aqui, que gosto do garoto, porém tá difícil, né? É, Drogba. Ah, tá, ele falando do Jackson, né? Apelidando o Jackson de Drogba e uma famosa loja de aplicativos chinesa aqui. Ah, é. Não, mas foi só pelo usar o número, por causa do número, e pela pré-temporada dele que ele esteve muito bem, né? O Phil, ó, o Kaique. É assim. Deixa o Pochettino terminar a temporada. Já acerta com outro antes. Ah, o Chelsea seguramente fará isso, né? Salve aí, Florencio. Chegando, então. Busy Blues, rodada 27. O Chelsea estagnado na Premier League. Era 11º contra 16º. Agora, após a rodada, é o 11º contra 15º. Sétimo jogo entre os times. Agora 5 jogos que o Chelsea não consegue vitória. Antes 4 aí. E salve, salve, Florencio. Seja muito bem-vindo. Quem aí se incomodou com o atraso no início da transmissão da partida? Tava conversando com uma turma, né? Nos nossos grupos, turma que debate, um Chelsea sem piada. E todo mundo tava voltado, porque tava passando um jogo do Campeonato Espanhol. O jogo foi transmitido pela ESPN4 e pelo Star Plus. Aí eu queria entender, né? Já que vai passar num dos canais principais dos caras, nos canais alternativos, né? Que é o ESPN4 e o streaming é o Star Plus, por que não são canais diferentes? Porque quando a transmissão do Star Plus ela não pode ser independente, ela começa, beleza, aí depois se junta lá na ESPN4, não. E quando o jogo do Chelsea começou, já estavam com 2 minutos e meio, e aí a gente que gosta de ir, perdemos a entrada dos times em campo, a abertura de transmissão, aquela coisa toda, e já tinha 2 minutos e meio de bola rolando. Já aconteceu outras vezes, né? Então, a turma lá da ESPN, da Disney, podia arrumar isso, né? Pra quem paga o serviço de streaming não perder os jogos, né? E assim, Félix Renan chegou. Escalação dos Blues foi até foi interessante, porque o Maurício Pochettino usou. Eu queria ver há muito tempo, já que o Chelsea tinha ali, já que o setor defensivo dos Blues era um dos mais entrosados junto com o meio-campo. E detalhe, meio-campo quando tá sem o Gallagher, vê que o Caicedo e o Enzo Fernandes sofrem, né? Então, na defesa, tentou reforçar, colocou um zagueiro. Só que essa opção certa seria mesmo o Chalobah? Claramente ele ficou um pouco abaixo dos outros. Antes da escalação aqui, olha o Félix o que falou. Mais um jogo que poderíamos sair com 3 pontos. Sim, você está corretíssimo. Mas perdemos por falta de posicionamento do treinador. Vou ficar só na parte do treinador aqui, né? O entregador de camisa. A turma está sendo dura com o Pochettino. O Félix diz: perdemos 2 pontos. Sim. E outra coisa, os caras, né? Continuam perdendo aquele gol cara a cara, criando as oportunidades. E o cara chega lá na frente perdendo a chance, aí já não é com o treinador, né? O treinador é no posicionamento. E ele tentou mudar. Tentou mudar e, inicialmente, na escalação, dava para concordar bem com ele, né? Salve pro Xavier Gomes, muito bem-vindo, seja aí. Olha o Véder, acabou de chegar aqui. Olha a escalação. Petrovic, goleiraço, né? Isso aí vai ser goleiro para muitos anos. E que até agora eu não entendi porque na Copa o Maurício Pochettino foi inventar, né? Na classificação contra o Leeds,
por que foi inventado o Sanches. Como o Robert Sanches coloca o Chelsea em risco, né? Vocês perceberam que com o Robert Sanches em campo, toda hora o ataque do adversário ele está sempre em cima, porque o Sanches demora, é sempre aquela saída viciante com os pés. Não se diz, com o Petrovic já é coisa rápida, ele sai com os pés também, mas ele nunca coloca o time em zona de risco. O Chelsea estão com o Petrovic, não tem mais problema no gol, Disasi, Chalobah e Kovel. Quando eu li a escalação, eu gostei bem desse time aqui. Só que o Chalobah botou o Disasi pela direita, né? Acabou dando essa deslocada, o Disasi bem lá próximo do Malo Gusto. Aliás, Malo Gusto, melhor em campo, melhor blue em campo. Digam aí, vocês que assistiram o jogo, se discordam. Quem foi o melhor blue em campo para vocês aí? Turma do chat. Então, só que na decorrer do jogo, o Chalobah, muito tempo fora, ele acabou, eu avaliando, ele tá um degrau abaixo ainda da recuperação. Deve ser um cara que deve deixar os Blues, né, em breve aí. O meio-campo, né, foram 3-5-2 a escalação aqui. Aí na meia, juntando com os alas laterais, né, de Gusto, Caicedo, Gallagher e o Enzo Fernandes e o Ben Chilwell. O Palmer ficou pela direita junto com o Nicholas Jackson. Raheem Sterling ficou no banco. Sterling e Mudryk entraram no jogo. O Pochettino fez só 2 substituições. Sanches, Cucurella e Thiago Silva foram os retornos, depois de muito tempo em condição aí. Madueke, Casadei, Gilchrist e o Taurianen, goleiro, eles não foram utilizados. O Thomas Frank fez apenas 3 alterações também, jogo de poucas alterações. O Maupay, Jensen e Yarmolenko entraram. O Brentford, um bom goleiro Flecken, que sofreu com o sol, né? Flecken, Jorgensen, Aje e Collins. Rasmussen, autor do gol de empate logo no início do segundo tempo. O Chelsea demora a acordar no segundo tempo, né? Onyeka, Norgay, Janelt e Reguilhon. Wissa e Toney. Wissa marcou um golaço, todo mundo viu. Deve ser aí o gol do mês da Premier League. E o Ivan Toney. Thomas Frank, mais uma vez, parou os Blues, estava vencendo. E o Axel Disasi foi o cara que salvou os Blues. Essa é a escalação aí. A galera aqui concordou com isso de início. Concordei bem. No segundo tempo valeu. O problema é que o time vai para o segundo tempo e quando volta precisa tomar um susto. E quando toma esse susto, a reação demora a aparecer, né? O Vedder, que vamos lá, o Félix aqui, ó. Acho que ele iniciou bem o time com esses 3 zagueiros. Eu também gostei. E eu quero que siga. Você acha que deve seguir também, Félix? Eu prefiro que mude esse esquema. Sendo sim, mas aí, será que no lugar do Chalobah aqui, vamos colocar o Thiago Silva? Já que não vai ter o Fofana. O Thiago Silva claramente perdeu a vaga no time, né? E assim aumenta mais rumores de que deve ser sua última temporada, né? Não se fala mais em renovação de contrato, em proposta e tudo mais. Faltando aí 3 meses para acabar a temporada. Eu tiraria o Chalobah, que é um cara que eu gostava muito, começou muito bem no time, mas por causa de contusões e várias mudanças drásticas no time, acabou nunca se firmando, né? Então, para esse final de temporada aqui, se for para manter 3 zagueiros, Kovel, Disasi e o Chalobah, eu acho que seria bem interessante. Agora, na meia e lateral aqui tá perfeito, né? Quer dizer, 9.9, né? Porque o titular, quando voltar, precisa ficar bem saudável, é o Reece James. Então, com Gusto, Gallagher, Caicedo, Fernandes e o Tio. Tio, a cada jogo, melhor, curado, saudável, muito bem. Pena que a maioria dos jogos ele não vai durar 90, mas jogando 70 minutos aí, o Tio praticamente é uma substituição certa, né? Vamos ver o que se vira, como vai criar o Pochettino, que na coletiva pós-jogo ele segue com a sua casca, absorvendo as críticas e protegendo seu elenco, coisa que o treinador faz muito bem, né? O time precisa dispensar esses
Perebas não, moço. O Chelsea tem bons jogadores e tem um time desentrosado. Não é mais um time ruim, é um time desentrosado. Só que o Nkunku, que era a nossa grande aposta, ele se machucou e vai ficar um mês fora. É uma pena. Contratar bem e pontual. Uma contratação é necessária. A contratação pontual. E é um atacante, e eu sempre tenho falado nas resenhas e já estou bem especulado aí nos jornais lá ingleses, a turma, que é o Ivan Toney. O cara ficou 8 meses afastado por causa do seu envolvimento, não, o seu nome, né, em apostas. Quebrou um regulamento da Premier League, não podia, ficou 8 meses afastado, voltou e voltou bem. Então, dependente do preço, que é um atacante, na técnica, cara experiente, 28 anos, Ivan Toney do Brentford, já está ali próximo dos Blues, na mesma região de Londres. Espero que a visão dos caras seja essa. Mas todo mundo está de olho na grife do Osimhen e eu não me empolgo muito com o nigeriano, não. Mas na volta do segundo tempo, o Pochettino aceitou ser dominado até os 35 do segundo. Perfeito! Tá vendo a transmissão, só deu o Brentford. O Toney, o Vissar, o Onyeka, esse lateral Reguilhon aqui, ó, ele estava aparecendo muito. Olha, sabe aqueles, pelo primeiro tempo, e você faz um aspecto ali geral, né? Você faz uma visão just com muitos passes de finalizações e tudo. Fala, pô, poderia ter vencido se não fosse aquele monte de finalização errada na primeira etapa. Sim, mas mesmo que no segundo tempo não jogou nada, e a partir desses 10 minutos finais aí mais acréscimo, com as entradas do Mudryk e do Sterling, o Chelsea deu uma melhorada. Essas duas alterações aqui melhoraram o time, então o Pochettino acertou nelas. Só que quem salvou, após um escanteio, foi o Axel Disasi, o zagueirão. E olha que ele é bem ruim de cabeça, sabe? É porque tava difícil de perder aquela oportunidade, ele apareceu sozinho por trás da defesa. Mas duas alterações, essa leitura aí fez bem. O Pochettino, que é ruim nessa leitura de jogo ao substituir no segundo tempo, né? Mas foi bem. Gusto joga bem. Gusto tá jogando bem demais o jogo todo. É um cara que apoia o Malo Gusto no primeiro tempo, quando o Chelsea criou essas jogadas e acabou perdendo muito. O segundo tempo também, ele foi um dos caras que, enquanto o Brentford estava amassando, né, estava ocupando todos os espaços, tendo e com seus torcedores apoiando, levando o time para cima, as principais jogadas eram pela direita com o Malo Gusto. Depois acabaram até dando invertidos. O Gusto parou um pouco pela esquerda, ficou lá flutuando, mas o Malo Gusto era o cara que estava criando as principais chances. Pena que a turma não estava aproveitando. Melhor em campo realmente foi o Gusto. Menção honrosa para o Caicedo, que jogou muito bem. Na segunda etapa, ele foi mais exigido, né, o Félix? Com o Brentford partindo muito para cima. No primeiro tempo, eu vi ele cometendo alguns erros ali. E o Enzo e o Gallagher não estavam muito solidários com eles, não. O Gallagher estava até chegando um pouco à frente, mas eu cheguei a me irritar com o Moisés Caicedo uma hora, porque ele recebeu uma bola livre, né? Ele tem muito de já receber e já devolver de primeira. Então, assim, não dá nem para quem passou a bola para ele, às vezes, se posicionar direito que já está recebendo de novo. E tem hora que ele recebe a bola e já devolve sem olhar para o companheiro. E em pelo menos 2 ou 3 oportunidades dessa, o Brentford recuperou para contra-ataque, ele colocando o time todo em risco, se posicionando. Mas no segundo tempo, conseguiu dar conta de tudo sozinho. Ele é um excelente, um titularíssimo. É ótima contratação. Félix, até o momento, acho que a melhor formação para o nosso time é linha com 3 zagueiros, dando mais liberdade ofensiva para os laterais. Exato. É assim que o Chelsea vai se desenvolver, mas isso pode mudar durante os jogos. Dependendo do adversário. Contra esses times, tipo o Brent, times que não foram Liverpool, City, Arsenal,
Tottenham, quanto o Aston Villa, tá? Dá para jogar com essa variação que você quer, mas dá para manter um time, um formato padrão. Esse aí, Maurício Pochettino deveria usar isso, porque demorou no final da temporada, quando ela tá toda perdida, né? O Chelsea que seus olhos, o hype do time é todo para as Copas Nacionais, né? Porque na Premier League é impressionante, parece que tem um desinteresse. O time só põe intensidade quando tá com o revés, né? Título da Copa da Inglaterra é fundamental para a temporada que vem. Sem competição internacional é bem complicado. O problema, o Eduardo, é que a Copa da Inglaterra está complicada. Bom, quartas de final. Estamos aí, vamos enfrentar o Leicester City. O jogo mudou, tá? Tava com a data inicial prevista para o dia 16, que seria um sábado. Já foi oficializado, o Chelsea vai jogar no domingo, dia 17, em Stamford Bridge, contra o Leicester, é quartas de final. O Leicester é o líder da Championship, junto com o Leeds United, aí deve voltar de forma direta para a Premier League. E é possível, é bem viável passar pelo Leeds United, mesmo eles com um bom time. Com o Leeds, não, o Leicester City, né? Porque passamos pelo Leeds, que também tem um time que está muito bem, tem treinador bom na Championship. É possível, eu acho que o Chelsea vai alcançar semifinais. Só que aí nas semifinais tem Liverpool contra o Manchester United, tem o Manchester City contra o Newcastle, sabe? Tem a turma, os gigantes pesados aí. E aí, será que os deuses do futebol estão escrevendo um novo confronto entre o Chelsea e o Liverpool numa possível final? Ou, já pensou, numa semifinal? Vamos ver o que dá, mas é mais difícil. Eu não creio muito em título da Copa da Inglaterra dessa vez, não. Mas vamos seguindo enquanto der. O caminho e os adversários estão bem acessíveis. E uma vaga na europeia pela Copa da Inglaterra é uma vaga direta na Liga Europa, né? Liga Europa é essa em que tá aqui, ó. O Chelsea tem duas, né? 2012 e 2022. Guirassy, Gyökeres, Toney, Watkins. Esses seriam minhas opções para o ataque na próxima temporada. Toney e Watkins, eu fecho com você. Aliás, o Watkins, eu assisti o jogo do Aston Villa contra o Luton Town. É impressionante como esse cara joga. Ele é um dos artilheiros da Premier League, né? Tá ali perseguindo o Haaland do Manchester City. E o Watkins está jogando muito, fazendo muito gol. No finalzinho o Aston Villa acabou vencendo, mas o Aston Villa abriu um 2-0. O Luton Town em casa é impressionante, eles caras não desistem. Lembrem bem do nosso jogo contra eles lá no Kenilworth Road. Foi 3-2 para o Chelsea. O Chelsea abriu um 3-0. Depois, né, deitou no berço esplêndido, esticou a rede. Quando percebeu, ainda tinha tempo e já estava 3-2. E tiveram que se segurar para garantir aquela vitória. O jogo contra o Aston Villa foi naquela mesma linha. O Villa abriu 2-0, os caras foram buscar e no finalzinho, num cruzamento da direita para a esquerda, o gol dos caras, 3-2, já não dava muito tempo e o Naem ele saiu vibrando ali. Então, eu Guirassy não passo pelo meu radar. Esse Gyökeres do Sporting Lisboa, muita gente está falando sobre ele aí, que ele está com uma boa média, inclusive estão querendo até o treinador, né? Já começam a especular o treinador de lá, mas isso é coisa do torcedor, né? Eu não vi nenhum órgão de imprensa falando sobre isso. Agora, Toney é a minha opção, é o meu preferido, é quem eu ocuparia, e o Watkins já foi falado, sempre mencionado em algumas outras vezes. Toney e Watkins, atacantes prontos que já estão na Premier League. Eu fecho com você aí sobre essas opções de ataque. Toney principalmente, não. Gosto demais, o Félix. Qualquer um desses nomes chegará para resolver nosso problema de gols. Creio que não sairão tão caros quanto o Osimhen. O Osimhen, o presidente do Napoli falou. Né? Alguns jogadores chegam e ficam anos.
Outros, né, têm o sonho de jogar na Inglaterra, na Espanha. Mais um que vai ter vida curta no Napoli. Lembram do Koulibaly, o zagueirão, que precisou de umas 4, 5 temporadas para chegar até o Chelsea? Aí quando chegou foi aquela decepção? Pois é. O Félix concorda comigo. Concordo com você nessa. Meu primeiro alvo seria o Watkins. Eu gostaria muito do Tony, mas o Watkins é bom pra caramba. Faz gol demais, tá louco. Posicionamento, não perderia as chances na área, não. O Kaique, muito a favor do Watkins. Ah, boa. Aí, ó. Já abriu. Só que eu não sei sobre preço nem contrato. Eu não sei. Acho que o Watkins, recentemente, não sei se foi temporada passada ou retrasada, renovou o contrato dele, né? Então tem que ver quando é o contrato do Oli Watkins. Cowboy Crazy chegou. Vamos bem. Pós-jogo de Bis 2 Blues 2. O Jackson, seu show de horrores no primeiro tempo, marcou o gol, conseguiu, mesmo assim, ser o pior Blue em campo. O outro que ficou bem abaixo e melhorou muito no segundo tempo foi o Moisés Caicedo, nesse nosso bom trio de meio campo. Para o Caicedo com esse negócio de passe longo sem olhar para os seus companheiros, excesso de confiança, tem hora que atrapalha demais e põe o time em risco. E o intervalo desse foi Brentford 0, Chelsea 1, com o gol do Jackson. E o Jackson depois, né, ele foi muito vaiado, né, por causa de seus erros. Foi vaiado pelo torcedor do Brentford. E quando fez o gol, dedinho, mandando todo mundo calar, mas ele não tava fez o gol, mas sinceramente tinha que menos baixar aquela bolinha ali, porque ele não estava em condições de tirar onda com ninguém não. Era o momento dele e o Chelsea muita posse e errando, né? Como de maneira recorrente nessa temporada, errando os seus passes finais. O segundo tempo foi como afirmou, né? Foi, deixa eu procurar aqui, ó. Quem foi que falou? O Foi o Félix aqui, né? O Félix tinha falado aqui sobre o segundo tempo aqui. O Brentford voltou, veio melhor e o Chelsea não resistiu 5 minutos. 50 minutos de jogo, o Rasmussen acabou empatando o jogo. Não é nenhum segredo essa queda dos Blues nessas etapas finais, mas isso irrita, né? O único jogo onde o Chelsea foi bem nos dois jogos, foi as melhores exibições do time na temporada, foram os confrontos contra o Aston Villa pela Copa da Inglaterra, né, em Stamford Bridge, e depois o replay no Villa Park. O Jackson teve chance de fazer o segundo gol quando o Maluco, vocês vão lembrar bem, isso foi um baita de um contra-ataque. O Malo Gusto recuperou a bola ainda no campo de defesa. Saiu disparado, avançou. Ele conseguiu vencer o defensor do Brentford. Foi numa marcação, continuou na velocidade, avançando e mandou a bola para a área. O Palmer foi mais rápido. Tinha o Jackson já esperando, só que o Palmer chegou primeiro, já finalizando, e a bola foi para fora do gol, canto direito do goleiro, assim, ó. Foi uma boa chance, vai no gol, era indefensável, mas bom que o Cole Palmer chegou primeiro, porque ninguém poderia garantir que o Nico Jackson finalizaria com perfeição aquela bola, ele que já estava mal, estava bem mal na partida. No segundo tempo ele ficou bastante sumido, tá? O Chelsea teve chances criadas, chances perdidas, nenhuma novidade, irritou muito a torcida. E quando o Brentford atacava, o trio de zagueiros, né, que estava se mostrando bem eficiente, essa boa escolha aí do Pochettino para esse jogo, mas dava para perceber que o Chalobah estava um pouquinho abaixo e o Disasi foi um pouco prejudicado com essa mudança, né, porque o Chalobah ficou central, Cover na esquerda, o Disasi na direita. O Disasi tem esse hábito, já atuou muito pela lateral direita, lá no Mônaco também e aqui, mas
como ele foi um zagueiro, defensor, posição bem, mas cometeu alguns erros de posicionamento que dava até para ser cobrido pelos outros, mas tudo por causa da escalação do Chalobah. Treinamento e o Pochettino vai conseguir corrigir isso e dá para perceber que o Trevoh Chalobah está num nível inferior dos seus colegas de setor, né? Citado aqui, o Malo Augusto, sem dúvida, melhor blue na partida, né? Foi o melhor blue. Pela direita, era o cara que criava todas as oportunidades para o nosso orgulho de Londres. Lateral direita está em boas mãos, né, turma? Todo mundo acha, né? Reece James pode se recuperar sem pressa e o Gusto tá ali dando conta e vai resolver o problema. Salve pro Pedrão Arruda, tava lá na nossa resenha da final da Copa da Liga. Falou que Chalobah tá sem ritmo, nitidamente. É o segundo jogo, segundo ou terceiro jogo já. Certo, é o segundo jogo, justamente por isso. E o Thiago Silva estava machucado, né? Então não dava. A opção era essa. Mas não é nenhuma crítica à parte técnica ao futebol do cara, não, viu, Pedrão? É que com o deslocamento do Disasi, né? O Disasi tem hora que pegava em alguns posicionamentos. E o Chalobah ficava muito perdido em cruzamentos e tudo. Tanto que na hora do gol do Vissá, aquele golaço, tava todo mundo. Tava Couve, tava Chalobah, tava Disasi, tudo no mesmo ângulo. E o Couve caiu, o Chalobah e o Disasi foram dar combate, não conseguiram. Mas foi acertada essa entrada com um trio de defesa. E que siga. E quando o Thiago Silva estiver recuperado, ele entra ali, porque vai agregar demais a zaga. Agora, sobre o ritmo de jogo do Chalobah, você está certíssimo. Gol dos caras, 68 minutos. Acabamos de falar dessa turma aí do trio de zagueiro, né? O Petrovic nada pôde fazer naquele golaço de voleio pela bicicleta, como queiram. O Vissá marcou um golaço, hein? Virada dos Bis, defesa dos Blues acabou se atrapalhando e uma derrota era iminente, hein? Tava se aproximando uma derrota e a gente ia ter que botar nos registros aí que não ganha só de Manchester City, de Liverpool não, que a gente não ia, a gente na verdade não consegue, né? Porque não vencemos o Brentford. E pelo que está parecendo é que enquanto o Thomas Frank estiver por aí, o Chelsea vai ter que se arrumar muito, ter que jogar muita bola para vencer o Brentford. E o Chelsea atuando em outra rotação nessa liga inglesa. Golaço do Vissá, virada dos Bis, 2-1. Defesa do Chelsea acabou se atrapalhando, mas no final o Disasi acabou dando aquela aliviada, né? Salvou. Brentford 2, Chelsea 1. Aí o Pochettino começou a acertar, né? Pelo menos essa visão para corrigir o time do ataque dessa vez. Começou a acertar. Mudryk no lugar do Enzo Fernandes. Tirou o Enzo. E aí o Caicedo melhorou. Olha só. O Gallagher acabou não chegando mais à frente, porque o Mudryk é quem ocupou esse papel, né? Então ficaram com Gallagher e Caicedo. Tudo nessa parte já final, quando o Chelsea sim começou a tomar conta. Porque o Brentford praticamente não chegou mais, né? E tava 2-1 ainda. Caicedo e Enzo eram os atletas dos Blues que estavam cuidando da marcação. E o Palmer não estava bem no segundo tempo. Vocês perceberam isso do Cole Palmer? Não estava aparecendo muito lá no Community Stage. O ataque do Chelsea não estava existindo no segundo tempo, né, nessa parte final da partida, lá da rodada 27 da PL. Os Bis, né, o Thomas Frank, subiram a marcação, estavam atuando como um mandante deve fazer em casa, né, independente se o seu adversário é gigante ou não, e estavam abafando, tentando abafar, mas o Chelsea estava conseguindo sair. O Pochettino mudou o time de novo, mostrou-se acertado, tirou o zagueiro.
Chelsea deixou de ter 3 zagueiros, tirou o Levi Colwill, ficou só com o Chalobah e Disasi, e o Raheem Sterling entrou no lugar. E ficou o ataque rápido, egoísta, driblador pra caramba, como eu sempre fiz. E o Pochettino evitou a derrota, né? Mudando com essas 2 alterações, 2 de 5, apenas 2 alterações, o Pochettino evitou a derrota fora de casa. O gol de empate não demorou, né? Não demorou. E aconteceu já bem lá no final. Porque, quer ver, o gol aconteceu aos 83 minutos. Parte final. E foi depois de um escanteio. Cobrança rápida do Mudryk por Palmer. Bola cruzada na área. Disasi chegando por trás de todo mundo. Na hora que os caras olharam para trás, o Disasi subiu. O Disasi, que no fundamento de cabeça, eu acho, tem que melhorar muito. O cara do porte dele pode virar um zagueiro para marcar muitos gols. Salvou, subiu mais que a defesa e cabeceou para a rede do goleiro Flecker. E dessa vez o sol não atrapalhou o goleirão, não. Brentford 2, Chelsea 2. Alívio, porque não estava mais acontecendo em derrota. Um minutinho depois, o Chelsea poderia ter passado à frente, né? Lembram que aí o Raheem Sterling perdeu a chance do terceiro gol. Ele recebeu uma bola dentro da área, prendeu demais, né? Em vez de já logo finalizar, ele tentou já driblar e já chegou o goleiro, já chegou o zagueiro, aí foi bloqueado. E quem deu esse passe para ele, o Jackson, recebeu no meio campo, deu a enfiada, o Raheem Sterling correu, entrou para dentro da área, mas demorou a finalizar. E aí já chegou o goleiro, já chegou um zagueiro e tirou tudo isso aqui. Vamos ver aqui, ó. O Arruda falou que o Chalobah estava sem ritmo. O Kaique falou: Chalobah nunca aproveita do meu ponto de vista. Ele não está conseguindo se firmar, né? Ele começou muito bem com o Thomas Tuchel. Palmer se recusou a perder ontem. Na parte final, depois que entrou o Sterling e o Mudryk, ele entrou bem no jogo, né? Porque ele estava sumido. O Pochettino demorou para mexer, sim, mas quando mudou, ontem deu muito certo, né? Nós que criticamos muito as alterações dele. E quando o Chelsea. É porque ontem também o Chelsea não estava vencendo, né? Estava no início lá no primeiro tempo. Depois tomou aquele susto já no início da segunda etapa, depois tomou aquela virada, então ele teve que partir para cima. E geralmente, quando ele está com o placar, né? O que ele faz? Ele tira os atacantes, ele tira o Palmer, aí tenta segurar e aí perde os pontos. O Mudryk errando passes simples na transição do time no ataque. Isso aí eu acho que vai ser uma coisa que vai ser incorrigível nele. Isso é um vício que ele tem, né? Isso mesmo, Pedro Arruda aqui, o Arruda Pedro. Espera o jogo ficar difícil para mexer. Parece que ele fica muito confiante de que vai vencer, né? E aí toma aquele susto e aí tem que tirar. Tem que fazer mágica, né? Pro Gabriel Felipe. Sterling não chuta de primeira, nunca. Sempre recebe, domina e tenta driblar um ou dois. E às vezes tem o companheiro melhor posicionado e não toca. Isso vale também para o Mudryk e vale também para o Madueke. Na boa, o jogador mais solidário do time do Chelsea chama-se Cole Palmer. E a grande válvula de escape está sendo Malo Gusto. Wesley, mas é isto. A marca do Sterling enfeita lance que pode ser mais simples. Nem sempre será como contra o Manchester City. É isso aí. Mas ele entrou, jogou poucos minutos, ele acabou ajudando, consertando ali o ataque. Né? As alterações de ontem foram boas, eu gostei. Salve aí pro Padilha. Jogo já no final, né? 2-2, Chelsea já não estava mais perdendo. E o Chelsea terminou o jogo atacando em cima do Brentford, né? As mudanças feitas pelo treinador deram certo. Mudryk e Sterling ajudaram a evitar a derrota no Community Stadium. Mudryk naquela cobrança de escanteio do Palmer, que ajudou, né, no gol do Disasi. Chelsea parou de perder.
Mas o time segue numa irregularidade tão negativa nessa temporada 23-24 da Premier League que faz a gente se perguntar por quanto tempo isso vai durar, né? Não dá nem para ficar satisfeito quando o time para de perder. Porque desde do Wolverhampton, foram duas goleadas para Liverpool e Wolverhampton. De lá para cá o Chelsea não perdeu mais. Mas segue com o mesmo nível de atuação na liga. O time continua ali na mesma posição, não sai dela. Então, a gente vai vislumbrar o quê? Parece que o time não desistiu, o time não quer a Premier League 23-24, não quer tentar nenhum tipo de vaga e a turma de cima está cada vez mais longe. Já já, no final da resenha aqui, vou atualizar a classificação e a gente vai ver como o Chelsea está distante de Liga Europa, vai ter que ralar muito. Agora são rodada 27, né? Falando da rodada 28. Faltam 11 jogos para o Chelsea. 11 jogos. E o Chelsea está a 14 pontos do Aston Villa. Vamos ver aqui a classificação. O Chelsea 11º com 36 pontos. O Chelsea está a 14 pontos do quinto colocado Tottenham, que pode aqui, com um novo coeficiente, com a mudança do regulamento, né? Se os times, tipo Liverpool tá bem, Manchester City e Arsenal bem aí na Liga dos Campeões, com eficiente, pode entrar. O quinto colocado pode garantir uma vaga, né? A Inglaterra receber mais uma vaga na Liga dos Campeões. Então o Chelsea está a 14 pontos. Nenhum time tira 14 pontos. Isso é um delírio meu aqui. Nenhum time tira 14 pontos em 11 rodadas. Já era. Já do West Ham, que é sétimo colocado, o Chelsea está a 6 pontos. E o Chelsea tem um jogo a menos, um jogo contra o Tottenham. Então vamos lá. Se o Chelsea vence o Tottenham, chega a 39. E fica com os mesmos 27 pontos do West Ham, chega a 3. Ah! Liga Europa. Olha só que absurdo. A Liga Europa, pensar isso agora, a temporada tá tão ruim, o Chelsea não quer nada com a Premier League e ainda tem condições de chegar na Liga Europa e na Liga Conferência pela Premier League. Mas os jogadores precisam aumentar mais o nível, né? Então o Chelsea tem 36 pontos, o West Ham 42, Newcastle 40, Brighton 39, Wolverhampton 38 e o Chelsea tem um jogo a mais do que essa turma toda. Porque, sério, 44 pontos tem o Manchester United em sexto. O Manchester United é Liga Europa. No início da temporada, aquele prognóstico, a gente começa as nossas reservas e a gente fala assim: como é que você acha que vai ser a temporada do Chelsea? Eu já coloquei, vai ser entre quinto e sétimo. Com muita dificuldade pode chegar nesse sétimo lugar aqui, porque está a 6 pontos do West Ham com um jogo a menos. Mas, sério mesmo, não tá dando. Um prêmio pro Chelsea aqui, ó. Tá igual a temporada passada, o Chelsea se estagnar e ser décimo aqui e ficar fora de tudo. Mas a Liga Europa, pela Copa, pela Liga e a Conferência pela Liga, elas estão muito possíveis. Só que o Chelsea é um campeão de Champions, né? É um campeão de tudo. E 2 temporadas ruins é o que nos resta. Isso pro torcedor engolir. Não tá sendo legal, não. Mas é o que tem. E olha, pelo que tá previsto aí, se não contratar aí como a galera que aí o Watkins, e como eu gostaria muito do Tony aí, se não achar o cara bom da técnica para fazer os gols, vamos sofrer muito aí. Vamos ver a galera aqui, ó. O Cris Silva, meu xará, chegou aqui. Seja muito bem-vindo. A turma toda aí, estamos no nosso pós-jogo de Brentford 2, Chelsea 2. O Pedrão Arruda, acho que o Chelsea vai sofrer enquanto a diretoria e a comissão técnica ficar passando a mão. Eles acreditam muito num projeto a longo prazo, no dinheiro gasto, né? E já não tá dando certo. Cris, meu xará aqui lá de Cabreúva, São Paulo, perto de Jundiaí.
elogiando a camisa. É a camisa de goleiro de 2014, né? Peter Cech e Mark Schwarzer. Rosturmbull também usou nessa época. Aquela época entre 2013 e 2014 o Chelsea usou essa camisa. Eu uso pouco. Hoje eu resolvi fazer resenha com ela. Camisa de goleiro aqui, Cris, ó. Manga longa que não existe mais. Salve aí o Doguinha, Wanderson, Lucas Silva. Salve, Lucas. Tudo na paz aí? Bem-vindo. Olha o Ezequiel aí, ó. Lá do interior do Ceará, perto de Sobral. O Wesley. No início da temporada, eu falei que tinha no mínimo uns 6 times na frente do Chelsea. Projeto de meses contra times consolidados. Aí Tottenham ainda surpreende todo mundo. O Chelsea, por isso é que eu estava imaginando que o Chelsea seria entre quinto e sétimo aí. Nunca ficaria diretamente entre os 4. E ainda não tinha dado conta dessa mudança da regra que o Chelsea e que a Premier League receberia, né? Os ingleses, a Federação Inglesa receberia uma quinta vaga na Champions League, né? Esse projeto aí vai seguir, tá? Aí a próxima temporada aí, que é a terceira, pode não ser diferente não. O problema é que nós vamos ter caras já entrando no terceiro ano e mais entrosados. E aí vai ser as peças pontuais que todo mundo quer. É zagueiro e atacante. Contratação urgente, um atacante. Se me ligar, eu digo Ivan Toney. Se ligarem pro Wesley, se ligarem pro Kaique, ligarem pro Arruda, pro Ezequiel eu vou falar, Watkins. Qualquer um deles serve. Mas os caras estão muito prontos, né? Bem prontos mesmo. O Maurício Pochettino encarou o Thomas Frank no Community Stadium. Segundo confronto entre eles. O argentino não conseguiu vencer o dinamarquês, que vive a sua temporada mais abaixo desde que chegou ao Brentford. O Brentford estava na segunda divisão, né? Quando ele chegou, ele era auxiliar, o Brentford era da terceira divisão. Hoje o Brentford é 15º colocado, tem 26 pontos. E olha só, o Luton Town tem 20. Então, são 2 rodadas, né? Mas são 3 rodadas aí que o Brentford tem que administrar bem. E o Brentford já tem um jogo a mais, tem 27 jogos contra 26 do Luton Town. Luton Town, Burnley e Sheffield é a turma que está recebendo o convite de volta para a festa da Championship. O Luton é o time que tem a grande possibilidade de sair, mas já está a 4 pontos do Nottingham, que é o primeiro ali da porta do rebaixamento. O Pochettino 2-2 após o jogo, mais casca, defender jogadores. Ele falou que está tentando ajudar o Jackson, colocando vídeos de Drogba e do Hasselbank. Vimos que o Jackson não anda prestando atenção nas aulas, porque ele segue dominando mal a bola, perdendo chance na frente do goleiro. E vamos ver até quando vai dar isso, porque o tempo passa, a paciência acaba e o banco de reserva acaba virando um lugar confortável para ele. Salve aí Luan. Luan estava bravo ontem na resenha com Jackson, com Pochettino, com a turma toda. O Luan tá cabisbaixo quando o assunto é Chelsea. Falou que tá desanimado de ver jogos, mas não tem dessa não. É vício, não dá para deixar assim. Eu não consigo mesmo. Pochettino vai defendendo a equipe e vai segurando, vai aguentando a pressão por resultados ruins na Liga Inglesa. Será que Bowley, companhia e Pochettino têm conversado muito? Ou só trocando aquelas mensagens de tá tudo bem, vamos seguir. Enquanto isso, o torcedor tá cobrando muito, hein? Eu até tenho paciência com o Jackson. Até porque não acredito quando ele faz gol. Rapaz, quando o Jackson recebe a oportunidade, né? Ele tá na hora de finalizar, a gente já espera que ele vai perder, né?
Tanto que no jogo contra Leeds United, ele e o Mudryk fizeram os gols. Foram o que eles fizeram no primeiro tempo, fizeram o jogo inteiro. Eu brinquei na resenha pós-jogo que eles gastaram a carta mágica logo no início do jogo. Uma chance, uma finalização, um gol. Depois, nada. Não conseguiram manter o bom rendimento, que continuaram errando muito. Qual a lição que fica desse jogo? No Brentford Community Stadium, no GTEC, lá no Community Stadium, novo estádio dos Bis. É que o Chelsea novamente poderia ter vencido, superior em números. O Chelsea sempre é superior em números e não tem conseguido vencer esses jogos de, vamos colocar assim, de segundo nível. Se é que para esse time do Chelsea bagunçado, existe segundo nível mesmo, porque o time está se igualando aos outros. Ele se iguala aos gigantes em jogos valendo, aí a mentalidade dos jogadores, e se iguala a pequenos e médios. Né? O Chelsea não consegue. Conseguiu 4-0 em Preston, 6-1 em Middlesbrough, mas porque era jogo eliminatório. Middlesbrough, então, impressionante aquela goleada na ponte, tudo deu certo. O Aston Villa, como o Newcastle na Copa da Liga, imaginavam a eliminação e o time nos surpreendeu. Então a lição é de que o Chelsea poderia ter vencido esse jogo, não fosse os costumeiros erros de seus atacantes. Melhor Blue em campo, o Balogusto. O pior desempenho foi do senegalês Nicolas Jackson, camisa 15 dos Blues. O Jackson que deu entrevista no final do jogo, falando do time, do que achava da temporada. Mas você, meu caro Jackson, é um dos responsáveis por essa temporada média ruim do Orgulho de Londres. Brentford 2, Chelsea 2. Lá, também no oeste da capital inglesa, 9 quilômetros separam os bairros. Resultados, né, da rodada 20. Resultados da rodada 27 de 38 já. Vamos atualizar aqui e depois para a gente dar a classificação. As partidas é o seguinte: rodada 27 de 38. Jogos no sábado. Newcastle 3, Wolverhampton 0 no St. James Park. Tottenham 3, Crystal Palace 1 no Tottenham Stadium. O Nottingham Forest perdeu com um gol no finalzinho, gol do Darwin Núñez, né? Perdeu no City Ground para o Liverpool. Brentford e Chelsea empataram 2-2. E o West Ham venceu o Everton no Goodison Park. O West Ham teve uma vitória fora de casa aqui, boa. 3-1, Everton 1, West Ham 3 e Fulham 3, Brighton 0. Olha aí, derrota do Brighton. Maurício de Zerbi derrotado, o bom time do Brighton. Brighton que está aí na Liga Europa, vai enfrentar Roma. E o último jogo, já falei dele aqui quando citaram o Watkins na resenha. Luton Town 2, Aston Villa 3. O Aston Villa abriu aqui, ó. Abriu 2-0. O Watkins aos 24 e aos 38. Ele fez os 2 gols. Então o Sean, que saiu machucado, e o Carlton Morris, né, diminuíram e empataram. No finalzinho, aos 89, depois de um cruzamento, o Lucas Digne, de cabeça, fez o 3-2. E o Luton Town joga muito bem dentro de casa. Neste domingo já tem bola rolando. O Burnley está perdendo em Turf Moor por 1-0 para o Bournemouth. O jogo está no finalzinho aqui. E 12h30, o clássico de Manchester. Tá aí, jogão, hein? Bora acompanhar esse jogo. Manchester City e Manchester United. Apenas 2 jogos nesse domingo. O Burnley e o Bournemouth. O Bournemouth está vencendo por 1-0. E para encerrar o domingo de Premier League, Manchester City contra o Manchester United no Etihad. 12h30. Na segunda-feira, o jogo que encerra a rodada no Bramall Lane, Sheffield United e Arsenal, às 17 horas. A rodada
28, o Brentford vai ao Emirates no sábado, dia 9, 14h30, enfrentar o Arsenal. O Chelsea vai fechar a rodada na segunda-feira, dia 11, 17 horas. Aí Luan, Lucas, jogo dos Blues, jogão em Stamford Bridge, na segunda-feira à tarde. Segunda, 11 de março, às 17 horas, Chelsea e Newcastle. Olha aí, mais um baita adversário. Lembramos que o último Chelsea e Newcastle na ponte de Stamford Bridge foi pela Copa da Liga Inglesa. Estávamos eliminados até o Mikhailo Mudryk fazer aquele gol de empate. E aí depois o Chelsea dá aquele show nas cobranças de penalidades, né? Então é esse o próximo jogo do Chelsea na Premier League. O final da resenha aqui, vamos partir para os agradecimentos da turma aqui, ó. O Gabriel Felipe falou: Pochettino não vai evoluir esse time. Eu já tô entrando nessa linha também. Todo mundo tá pedindo na cabeça e demissão. Eu não quero demissão, troca de técnico durante a temporada, não. Mas no final, na última rodada, após o árbitro encerrar o pito no jogo da rodada 38, chame diretoria e encerra o contrato no meio, né? Já que eles gostam de pagar a multa. O problema é que o Chelsea tem que liberar folha e não ter mais gastos, né? Tem que cumprir as regras financeiras, tem que prestar contas à liga. E uma multa do Maurício Pochettino não deve ser baixa. Então, vamos levar até onde der. Mas parece que o projeto não vai durar muito, não. Eu já estou entrando nessa linha aí. Lucas Silva, apesar do gol, que partida desastrosa do Disasi, mas no geral tem ido bem. Pochettino conseguiu piorar o Enzo, mal tem aparecido nos jogos. Time muito recuado, Chalobah em péssima forma. Sobre o Disasi aí foi citado porque ele estava fora da posição que ele estava jogando, né? E porque o Chalobah entrou no meio. O comentarista do jogo até falou: o Disasi pelo lado direito não foi bem, não foi uma boa escolha, né? Zagueiro pelo lado direito. O Pochettino conseguiu piorar o Enzo, mal tem aparecido no... Cara, o papo que eu tenho visto é até o contrário, de que no início lá, quando ele tinha colocado o Enzo mais à frente, né, que todo mundo reclamava, o Enzo está sendo o nosso 10, agora o Pochettino corrigiu isso, que é com Enzo, Caicedo e Gallagher, e também com a entrada do Covil, né, e a saída do Thiago Silva. O papo tem sido esse aí. Tio muito recuado. O tio está sendo um marcador e chegando à frente ali só na boa. Só que não é em todos os jogos que ele dura os 90 minutos, né? Chalobah em péssima forma. Foi falado. Essa crítica que você fez ao Disasi no jogo de ontem foi muito pela escalação do Chalobah também, que ocupou aquela posição no meio ali, né? Jackson cria bem e finaliza mal. Durante a temporada inteira tem sido assim, né? No geral, de todo o time não tem mentalidade de se impor e dominar. É isso, quando está em vantagem, nosso treinador tira atacante, tira meia e deixa o time vulnerável mesmo. Que venha Thomas Tuchel, eu não acredito que o Thomas Tuchel treine o Chelsea mais, porque o Chelsea não vai mudar de dono. Eu não acredito que com Boehly e companhia o Tuchel volte, não. Agora, se você me perguntar qual treinador gostaria de ver comandando o Chelsea, eu gostaria do Hans Flick. Tem um grupo nosso de zap aí, torcedores do Chelsea, que os caras ficam comentando o dia inteiro. O Luan, que estava aí, até participou. Tem um cara lá que tá querendo o Nagelsmann. Pô, teve uma discussão ontem, eu tava lendo depois, sobre o Nagelsmann. Pô, o Nagelsmann, ele era o cabeça, né? Ele era o treinador número 1 para iniciar esse projeto. E ele recusou. Ele não quis, né? Porque agora que tá mais bagunçado ainda, ele vai aceitar. O Nagelsmann tá lá na seleção da Alemanha. Vai treinar a seleção da Alemanha na Eurocopa, a Euro na própria Alemanha e em casa. Então ele quer ganhar a Euro.
Eu acho que Hansi Flick, esse técnico da seleção alemã, seria uma boa, hein? Acho que o Chelsea precisa de um técnico ofensivo como o Tuchel e um atacante experiente. O atacante eu gostaria muito que fosse o Tony. Mas vamos lembrar aí, galera que tá querendo o Tuchel de volta, que quando ele saiu já não tava legal, né? Foram 7 jogos e o Chelsea tinha 5 que não ganhava. Offer. Gabriel dando opção aqui, Xabi Alonso ou Zidane. Cara, Zidane. Zidane. Vou falar um negócio aqui. O Zidane não quer saber de treinar. Eu não penso em Zidane. Zidane é treinador? Zidane foi treinador do Real Madrid lá com aquela turma toda. Zidane não. Já tem 3 anos e não treina nada. O Zidane deve estar vivendo um sonho aí de ser treinador da seleção dele. Olha, o Xabi Alonso, eu acho que vai ser treinador do Liverpool, tá? Todo mundo fala de Bayern de Munique aí, mas eu acho que ele vai chegar. É no Liverpool. Então, Brentford 2, Chelsea 2, Premier League 2023-2024, nosso pós-jogo. Essa rodada 27, gols do Jackson, gols do Dizazi, gols do Rasmussen, gols do Vissa. Classificação da Premier League. Liverpool líder 63, Manchester City segundo 59, Arsenal 58, Aston Villa 55 e Tottenham quinto colocado com 50. O Manchester United é sexto 44, o West Ham é o sétimo com 42. É aqui que o Chelsea tem que mirar e o Maurício Pochettino também tem que mirar. Newcastle, nosso próximo adversário, é o oitavo com 40. Então, ó, o Chelsea tem 36, vencendo o Newcastle, chega a 39. Fica um pontinho atrás dos caras e não deixa eles avançarem ainda. Nono é Brighton 39, Wolverhampton é do Cowboy Crazy aí, ó. É o décimo com 38, 11º, os Blues com 36. 35, Fulham, 12º, 13º, Bournemouth, que está vencendo o Burnley aqui, ó, por 2-0. Olha aí, ó. Bournemouth. 90 minutos, já está nos acréscimos aqui. Bournemouth 2, Burnley 0. Jogo lá no Turf Moor. Justin Kluivert aos 13 e Antoine Semenyo aos 88. Então o Bournemouth está aqui, 31 pontos aqui, ó. 14º é o Crystal Palace, 28. 15º, Brentford, 26. 16º é o Everton, 25. 17º, Nottingham Forest, 24. 18º, Luton Town, 20. E em 19º e 20º, mesma pontuação para Burnley e Sheffield United. É isso. Resenha concluída. Paga. Vamos só dar os agradecimentos aqui ao Gabriel Felipe, ao Waffle, Wanderson, ao Lucas Silva, ao Luan, Ezequiel, Wanderson, ao Cris, ao Pedrão Arruda, Padilha. Valeu pela presença de todos aqui nesta manhã de domingo. Estamos resenhando aqui no pós-jogo. O Chelsea jogou no sabadão aqui, ó. E vamos registrar mais uma. Emerson Félix, né, contribuiu pra caramba aqui também. Eduardo Mioranza, Veder, vamos ver a turma toda que apareceu aqui. A galera, o povo Blue que tá sempre dando moral para as resenhas aqui. Ao Florencio, Kaique novamente, o Chelsea Zoeiro, Filipão, Augusto, Filipão, Blue, né? Felipe de Biase lá do Rio, tava aí no início da resenha. É isso, resenha paga e no final, de aquele apoio, reforçar, né? Apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, que é o Instagram, Twitter, Facebook e Threads. Chelsea Fan BH 1905 lá no YouTube, lá tem pós-jogo, pré-jogo, resenhas atemporais, pílulas blues, história de torcedor, treinadores blues, gigantes do Chelsea, lendas do Chelsea, são mais de 400 vídeos.
é um espaço onde já tem muita história dos blues registrada e quem gostar vai se viciar, vai curtir, tem muita coisa. Então, e não é só futebol, tem resenhas que a gente tem os nossos tópicos de jogadores em comum, das nossas dicas culturais, sempre envolvendo música, né? As bandas da cidade, cantores na cidade, a gente indica disco, indica livro, tem tudo. É um espaço legal, o Chelsea Fan BH. No streaming, para quem não curte muito a leitura, para quem não gosta de ficar assistindo a nada, tem o áudio, que aí dá para acompanhar movimentando. Você pode fazer a sua caminhada, corrida, trocar pneu do carro, dar banho do cachorro, lavar sua louça, varrer o seu quintal, ficar sem fazer nada também, só escutando. Chelsea Fan BH está no Spotify, no Google Podcasts e na Amazon Music. Então, o cardápio é vasto, com texto, vídeo e áudio. E o principal é que a turma, né, a grega, a gente fala de futebol. E o que eu sempre peço, toda essa galera que eu vejo e converso aqui, resenhas Chelsea BH feito para agregar turma blue, torcedores do Chelsea, aqui na nossa língua portuguesa, chega muita gente, saiam do chat e venham para a tela quando quiserem. Resenha paga, o Chelsea segue no meio da tabela, é 11º. Só daqui uma semana, na segunda-feira, à tarde e noite, 5 da tarde, o Chelsea enfrenta o Newcastle no Stamford Bridge, rodada 28. A temporada está chegando ao fim. Temos Premier League e ainda neste mês de março, o Chelsea vai ter Copa da Inglaterra. Newcastle, segunda-feira, 11 de março, às 17 horas. E no domingo, dia 17, uma semana de descanso, o Pochettino vai poder preparar os Blues para enfrentar os Foxes do Leicester City. No domingo, 17 de março, 9 horas e 45 da manhã. Então, um domingo bem cedo. Olha aí, daqui 2 domingos, nesse horário, o Chelsea vai estar jogando futebol contra... jogando nada, já vai estar definido, né, se o Chelsea estará nas semifinais contra Liverpool, contra Manchester United, contra City, contra o Newcastle, contra Coventry. Vamos ver o destino que os deuses do futebol nos reserva para esse final de temporada. Porque pela Premier League, com toda atrapalhada e com toda a bagunça que está, se engatar 3 vitórias, chega na zona de conferência e de zona de Liga Europa. E um adversário importante, o Newcastle é o primeiro ali da zona de Liga Europa. Está 4 ali pontos à frente da gente. Se vencer, o Chelsea encosta definitivamente. O problema é que o desempenho dos Blues não nos anima, né? Chegou no final da resenha o Caia Lopes, valeu. Jackson, falando que o Jackson é o Gabigol da Europa, erra 4 para fazer 2. E eu aumento essa conta aí, ele precisa às vezes de 5 oportunidades para fazer uma. Uma ele está em impedimento, uma ele perde na cara do goleiro, umas 3 é impedimento e uma para fazer. Se fizesse todos os gols que queríamos, estaríamos lá na frente. É isso aí, galera. Valeu, obrigado. Acompanhe o Chelsea nas redes sociais e a gente, na próxima semana, a gente vai seguindo. Porque falar dos Blues é um vício. Saudações, povo blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu! Chelsea! Chelsea!